Understand. Understand. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos conversar, né, de novo. Vamos lá no nosso tempo da criação, da gênese planetária, comunidade dos espíritos puros. Nós lemos apenas um parágrafo. Nesse parágrafo anterior, eu só queria destacar, antes de passar a leitura do segundo, quando nós temos lá, que fala da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, significa que passaram pela lei da evolução. Eleitos significa isso, conquista, pelas leis divinas. Só para a gente destacar isso aí. E quando fala lá, nas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, significa que esses espíritos estão em todos os processos evolutivos da matéria, estão acompanhando milimetricamente o desenvolvimento de cada organização ínfima do planeta. Então, nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre amparados, por isso que nós temos que ter fé, confiança, porque o Supremo está em tudo, está até no controle de nossas partículas mínimas do corpo. Não desesperemos. Vamos lá na segunda parte aí, que é o segundo parágrafo, e o terceiro, quem lê para nós, da comunidade dos espíritos puros. Daniel. Sim. Eu só queria fazer um pequeno comentário. Eu achei interessante esse parágrafo anterior. Posso comentar rapidinho? Pode. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Eu achei isso maravilhoso. Tudo tem uma sequência, né? Nada está quebrado de existência para existência, certo? Aqui na Terra, quando se fala da Terra, está se apenas todo, não só o globo terrestre, mas todo o nosso universo, né? Certo? As raças são substituídas. Nessa introdução aí, hein? a introdução é maravilhosa, né? Está na introdução. Ela fala desse fio aí que nós estamos aí no ecrã, né? E a gente está no momento ali dando um compasso, né? Ali, dando um patamar de visão, ou seja, colocando uma lente para trás da nossa história, né? Então, esse fio aí é inquebrantável mesmo, né? Ela não muda, a história nossa é essa. A gente muda daqui para frente, né? Faz uma nova história. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Obrigado. Quem lê para nós aí? Paulo, está aí? Estou aqui. Eu tive um problema agora de manhã com a internet. Eu estou tentando usar aqui, mas eu acabei me perdendo a evolução que deu aqui. Nós estamos no parágrafo que começa com essa comunidade? Isso. Tá, vamos lá, então. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda,
quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Daniel, me permita só um comentário aqui. Quando fala desse sistema cosmogônico e o pródromos da vida na matéria, é a parte específica da criação do planeta, da criação do universo? Da criação do planeta. É isso, o nosso sistema solar, ele foi também de um desprendimento de uma grande movimentação. Então, por exemplo, várias galáxias, vários sistemas foram criados num determinado período, né? Vamos dizer assim. Então, a grande nebulosa, ela permitiu que escapasse dela, vamos dizer, partículas maiores e que foram formando as galáxias, um grande centro de movimentação formando galáxias. E dessas galáxias foram formando sistemas solares. E dos sistemas solares, a gente sabe que temos a Lua, a criação da Lua, né? Vai ser colocado aqui depois, né, sobre a Lua, a importância dela. Então, nós temos aí uma pleiade de espíritos que trabalharam nesse sistema de criação. Então, está falando aqui o quê? Está falando de uma equipe, de uma comunidade de espíritos angélicos. Então, Jesus não estava nessa sozinho. É o que a gente tem que saber. Jesus estava numa equipe. Essa equipe cuidou desse sistema de criação. Vamos chamar, a gente chama de universo, mas dessas galáxias, mas isso aqui é um ponto do universo. A gente não teve aqui a criação do universo. O Big Bang, né, que se fala, aqui foi somente um setorzinho da Terra, do sistema universal. Então, nós não tivemos aqui o início do universo. Isso aqui foi só mesmo uma mutação de elementos condensados, vindo do espaço sideral, em que foi programado toda uma colonização de determinada área, um ponto do universo. Nós estamos falando de um ponto do universo, o homem está falando pela ciência de descoberta do universo, né? Estamos falando do buraco negro. Esse buraco negro é simplesmente, nós vamos tocar nesse assunto ainda, cientificamente um pouco mais na frente, mas são forças gravitacionais, né, para um determinado ponto, onde nós vamos discutir aí algumas probabilidades. Mas aqui, para a gente entender, comunidade de espíritos angélicos e perfeitos. Então, esses espíritos já tinham alcançado em outras paragens, não nesse sistema que foi criado, mas antes desse sistema ser criado. Então, Jesus não é desse sistema solar e muito menos dessa galáxia. Ele foi participante dessas criações. Ele foi do membro de criação. Então, a gente está falando de um espírito muito mais elevado do que nós imaginamos, do que se pensa, né? Mas o que temos mais aí de curiosidade dentro desse parágrafo? Jesus é um dos membros, né? É um dos membros. Então, ele não agiu sozinho, ele estava realmente numa equipe. Ele se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes com essa equipe. Essa equipe teve 2 vezes aqui. Mas por que só 2 vezes? A gente reúne tantas vezes aqui para fazer uma coisa. Esses espíritos só reuniram 2 vezes para um trabalho tão importante assim? Por que só 2 vezes? A gente pode dizer que Jesus é que estava coordenando os trabalhos. Por que só 2 vezes?
Porque já construíram vários planetas, então foi só um ajuste. Não. Eles já construíram antes vários planetas nessa equipe. E O aí, Daniel estava travado para mim, foi só para mim que ele travou? Eu travei aqui, eu não ouvi vocês. Eu queria te perguntar se a desculpa, gente pode Francisca estava dizer, falando. se a Eu gente fiz pode essa dizer que o Jesus é que estava coordenando esses espíritos ou não? No caso do Não, planeta Terra, não, né? não, ele participava da Terra, sim, ele foi designado para fazer o acompanhamento da Terra. Mas vocês concordam que existia um plano mais amplo de toda essa movimentação galáctica? Ah, sim, E sim, sim. Mas a minha dúvida era exatamente isso, porque quando Jesus, a questão da formação do planeta nosso, planetinha, a gente fala que Jesus é o nosso coordenador. E a gente sabe também que aqui ele não estava sozinho, né? Assim como tinha vários trabalhadores. E a minha pergunta específica, já saindo um pouco, mas é porque a gente fala, e eu queria saber se a gente está falando corretamente, quando a gente diz que Jesus coordenava todo esse trabalho, estou falando do planeta Terra, né? Tem toda a questão, né, da nossa galáxia, né, que a gente conhece como nosso universo. E é correto a gente dizer que Jesus realmente é o nosso coordenador, ele era o responsável para administrar, né, até hoje, né, as situações, né, do nosso planeta, as situações tanto físicas, né, como ele né, acompanhou toda a elaboração da né? Terra. Ele acompanhou toda a elaboração da Terra. Ele elaborou a Terra. Vamos dizer que Jesus é o designer, né? Com a equipe dele. Cada um desses membros aí tinha sua equipe, né? Seus trabalhadores. E agora essa reunião aqui dos celestes, dos angélicos, mais para sintonizar o trabalho que eles estavam fazendo, porque todo mundo era de confiança. Então, você não tem que fazer reunião. Quando é que você tem que fazer muita reunião? Quando você é imperfeito. Ser muito imperfeito, você tem que fazer toda hora reunião para dar certo. Por causa das divergências, né, Daniel? Não tinha divergência entre eles. Isso aqui é a grande prova que todo mundo era de confiança. Todos eles tinham perfeição e não precisava estar reunindo sempre, né? Então, duas formas que chamou a atenção aqui foi na criação e quando Jesus veio trazer o evangelho. Ele veio endossado por toda essa equipe universal, vamos dizer assim, desse sistema que a gente estava participando. Então, esses espíritos deram um apoio, né? É como se estivesse dando um apoio naquela hora tão importante da vinda dele para mudar o pensamento humano. Era tão importante esse momento da transformação da humanidade que teve a participação de mais espíritos celestes, né, junto do processo, como foi na criação, na formação do planeta. Então, isso tudo foi endossado ali, né? Mas eram todos de confiança, com certeza, toda essa equipe aí estava preocupada em trabalhar nos seus setores, nos seus planetas, né? Por isso que a gente tem aí planetas diferentes, de forma diferente. Aí eu pergunto para vocês, evoluir no planeta Terra e evoluir no planeta Marte, com condições diferentes, por que Deus coloca situações... Por exemplo, eu viver num planeta onde é só aquático, ou viver num planeta igual a nossa Terra, viver num planeta onde não há uma vegetação como a nossa. Evolui-se diferente? São chances diferentes ou são as mesmas chances? Deus não seria injusto não colocar planetas... Ele tinha que colocar planeta tudo igual para todo mundo ter os mesmos direitos, mesmas coisas, mesmas dificuldades. Daniel, deixa eu voltar um pouquinho, porque se o Emmanuel colocou essa informação de que essas duas reuniões ocorreram,
só duas, é porque é uma informação importante. Então, eu vejo a minha forma de enxergar isso aqui é que, inicialmente, eu tenho a impressão que a previsão era para ter só a primeira reunião quando da formação do planeta. Porque uma vez que você criou, decidiu pela formação de um planeta, ou seja, as leis já existiam, ou seja, o progresso dos habitantes daquele planeta já era só seguir as leis naturais que ia acontecer. Então, se houve necessidade de reunirem de novo aqui 4,5 bilhões de anos depois, é porque alguma coisa não estava de acordo com o planejado. Essa é a minha forma de ver. Então, porque, ou seja, eu pelo menos eu vejo que alguma coisa deve ter acontecido, porque para reunir uma equipe dessa para decidir pela vinda do Cristo, ou seja, é porque inicialmente não estava prevista a vinda dele. Ou seja, a gente cria o planeta, é só seguir as leis naturais que já, ou seja, o progresso é uma lei natural. Então, eu vejo que deve ter acontecido algum contratempo para que essa equipe reunisse de novo. Mas isso é... Porque é o que eu penso. Alguma coisa deve ter dado errado para... Mas quem sou eu? É locubração mesmo. Todo o processo de desenvolvimento do planeta são previstas as falhas pelos que estão em desenvolvimento, pelas personalidades que estão habitando, né? Não há possibilidade de nenhuma atividade estar fora do previsto. Pode ter certeza disso, que a espiritualidade sempre acompanhou o desenvolvimento da Terra, sabe que vai durar mais ou menos o despertamento da consciência. Então, sair alguma coisa errada pelas mãos do Cristo seria uma falta grande em termos de perfeição. Eu não acredito muito nessa possibilidade. Eu acredito mais na possibilidade de um apoio em certos momentos do desenvolvimento da humanidade. Até companheirismo, né? Eu fico imaginando como é que seriam essas amizades celestes. Então, Porque Daniel, não há distância... Aqui, ó, só um minutinho. Não há distância para eles e nem tempos que os separam. Essa questão de 4 milhões de anos depois, isso para eles são no mesmo tempo, segundos. Então, possivelmente, eles devem ter reunido por uma proximidade do trabalho que eles estavam desenvolvendo. Talvez Jesus participou, né, e com certeza, com os outros planetas também, esse sincronismo de desenvolvimento, né? Talvez 2 vezes, sei lá, para eles também, ou 3. Mas cada um é de muita confiança do Criador. Cada um já desenvolve, como você falou bem, dentro das leis já vigentes, sempre eternas. Elas são eternas, essas leis, e simplesmente estavam agindo dentro da perfeição deles, no seu cantinho de trabalho, e com certeza sabiam das falhas humanas que poderiam ser. Isso não é nada de espantar e nem falar que é um problema, entendeu? Eu não vejo como um problema. Eu acho que foi um momento importante, talvez não estava previsto, mas ele sabia que podia acontecer a vinda dele.
não se prevê se vai ser ou se não. Então, se precisar, estou aqui. Ele encarnou exatamente como uma proposição. Era um momento da maturidade terrestre, ela não conseguiu a maturidade, então foi preciso, talvez, a presença para dar um novo impulso, né? Quão importante que foi a criação do planeta Terra, também a importância de dar um impulso para a humanidade. Pode falar, Mano. Não, se algum dia eu ficar sabendo, eu te falo o que foi. Eu vou ficar sabendo ainda. Vai. Eu acho que é isso que nos mostra né, esse comecinho do estudo, né? Quão longe a gente está de Jesus e esses seres né, perfeitos aí. E é o nosso caminho, é a nossa luz, né, a nossa direção, mas quão longe a gente está. Porque para um projeto desse, de um planeta, um projeto desse de um planeta de vida, né, de evolução, eles terem vindo se reunido só 2 vezes, para um projeto tão grande desse, né, Jesus ter vindo uma vez só, mostra mais do que a perfeição mesmo, divina e como que nós somos pequenininhos, né, perto de tanta perfeição. E a gente com dificuldade de entender ainda um parágrafo do livro, né? Eu já li. Eu acho que é isso. A gente não vai conseguir entender. É a discussão passada, do grupo passado. Está longe da nossa compreensão. A gente pode tentar aproximar, ter locubrações aí, né? O Amário levantou uma, o Daniel viu por um outro ângulo totalmente diferente, já, né? Mas assim, a gente vai tendo elucubrações, vai pensando para desenvolver mesmo essa a inteligência mesmo, esse lado mais, né, da consciência, mas que a gente vai ficar por muito tempo ainda em elucubrações, muito tempo ainda distante da compreensão da perfeição divina, né? Ô, Flávia, tem 2 coisas que me surpreendem. Não me assusta, que fala assim que nós estamos mais perto do ponto de partida do que no caminho, né? E a segunda coisa que me anima é que a gente entende que nós estamos a caminho. Aí nos dá esperança, né? Tá? Assusta porque a gente está lá atrás ainda, sem entender 1 milhão de coisas, né? Às vezes pela própria força de vontade, pelo interesse, né? A humanidade está muito perdida, tá? Mas nós que temos um pouquinho dessa luz, né? Que é o Evangelho, outras religiões também têm. A gente não somos privilegiados. Mas entender de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, isso já nos ajuda a nos situar, né? Estamos a caminho. Nós estamos a caminho da luz. A luz, né, Leila? Estamos a caminho da luz. Isso. E muito bem Maravilhoso, assistidos. Né? Isso que me consola também, assim que me acalma. Muito bem assistidos. Está a caminho e a gente, né, tem assistência. Esse livro nos dá essa consciência, que não jamais, mais do que nunca agora, por termos estudado a introdução aqui, que não se arrebenta o fio. Eu achei maravilhoso isso. Eu achava que as encarnações eram, como é que fala? Intermitada, sei lá como é que fala, quebrada, né? E não é um fio só. A nossa existência do espírito, do princípio ao fim, temos várias reencarnações, mas ela não é interceptada. É isso que eu quero dizer. Ela não é quebrada. Vários corpos, várias vidas, mas a vida do espírito é uma só. Maravilhoso. E não estamos sozinhos. Maravilhoso. Obrigado. Daniel, você sumiu de novo? Deve ter caído, Leila. Deve ter caído. Gente, o Daniel caiu aqui, está entrando de novo. Ah, tá vendo? Aí. Tá bom, obrigada, Carol. Desculpa a demora, eu fui limpar uma fralda ali, gente. Caí aqui.
Levantou, né? Levantei. Não ouvi nada que O foi Flávio comentado. falou, nós ouvimos. Não machucou, tá bom. Então, gente, desculpa aí ter caído aqui, mas a internet realmente está com problema aqui, mas tudo bem. Então, essas duas partes aí a gente entendeu, né? Tudinho, tudinho. Tá bom. Uhum. Então, vamos lá para o segundo aí, a ciência de todos os tempos. Quem lê para nós aí? A Leila vai nos explicar depois tudinho. Eu entendi tudinho, depois eu explico para vocês. Vocês me chamem aqui no privado, viu, gente? Daqui quantos mil anos, Leila? Então, nós vamos estar lá juntos, capaz você vai estar na minha frente, viu, Flávia? Mas eu estou falando assim, essa pergunta que ele faz é tão engraçada, né? Vocês entenderam? Todo estudo espírito do livro, vocês entenderam, né, gente? Tem dúvida? Não, tem não. Por que ele falou aqui, ó, nessa primeira, quando ele colocou aqui que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema? Por que fala do tempo e no espaço? Porque fala de quê? De extensão e duração. Ou seja... A localização e o tempo do planeta, né? Mas eu acho que esse aí foi o primeiro encontro, não foi? O primeiro encontro. Extensão, porque está falando do espaço. Está falando de duração, está lá em Kardec, né? Extensão e duração. Tempo é duração. Então, nós estamos falando de matéria. Nós estamos falando de matéria. Então, tempo e no espaço é matéria. Então, está falando aqui a constituição do planeta, dos planetas, dos sistemas, no sistema de duração, que nós sabemos que o planeta tem duração, tem movimento, né? Que seria na física, extensão, que é exatamente o movimento em extensão, nada mais do que matéria. Então, foi colocado uma manifestação material, tempo e espaço, e movimento. Física pura é onde nós estamos vivendo. Esse tempo que nós acreditamos ter um reloginho universal, medindo o universo, é um tempo só, o eterno. A gente está dentro do eterno. Tem a duração dos elementos nas composições que estão. Então, a Terra tem mutações físicas, tem mutações das organizações. O corpo nosso tem isso também. Então, é duração. Duração. Então, eu estou envelhecendo. Não, o corpo está em mutação. Não estou envelhecendo. Matéria não envelhece, matéria não se perde, tudo só muda. Então, a matéria elementar é que tem as suas posições moleculares, posições atômicas, e aí é que constitui esses elementos dispostos numa extensão. Falei, não falei nada, né? Ou falei tudo? Daniel, deixa eu só te... É sobre a fala do Amaro. Vamos lá. Só um minutinho aqui. É sobre a fala do Amaro. Eu também fiquei... Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, porque lendo aqui, ele até falou, né? Está falhando demais. Parágrafo anterior, quando ele diz que eles encontraram, né, esses espíritos puros 2 vezes para soluções de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Aí a minha elucubração já vai mais profunda. Eu pensei o seguinte também. Na primeira reunião, né, imagino, olha aqui a gente fazendo como se estivesse organizando a casa da gente aqui.
se reunir primeiro para poder fazer uma organização básica, né? Aí né? Faz você que trabalha com arquitetura, não é isso? Aí você quebra tudo, né? Para poder arrumar tudo que está meio Francisco, eu acho que o Daniel não está ouvindo, não. Tô ouvindo. É porque ele está caladinho. Aí tá. Aí depois que está tudo limpo e, né, pintado e mudado as cerâmicas e etc., aí vem a segunda reunião para fazer a decoração, talvez, né, digamos assim, né, colocar as estruturas no lugar, estruturas, sei lá, físicas, emocionais, etc, etc, etc. Aqui, então, assim, eu imagino que realmente era para continuar uma organização, não porque não tinha feito, né, não tinha feito o que devia ter feito, mas para continuar no momento certo, né, de continuar essa organização. Eu entendi esse texto mais ou menos assim, né, de uma forma bem rudimentar. Mas, assim, deixou de fazer, porque não era o momento de fazer tudo, né, o que precisava ser feito. Então, voltaram de novo para falar, e agora, com o que nós já temos, como nós vamos dar esse, né, talvez daqui a alguns milênios eles se reúnam novamente para uma nova organização. Eu pensei mais ou menos assim. Esses dois momentos são importantes, porque foi criação física e depois dar andamento na evolução da humanidade. Então, são dois momentos importantes, né? Por que o planeta foi criado, moldado? Justamente para as almas se desenvolverem. Então, como o assunto era foco nas almas, certamente o apoio nesse momento é o mais importante para que os espíritos, as entidades que vão ser celestes um dia, perfeitas, pudessem dar o aconchego dessa espiritualização maior. Mas é uma reforma, é uma construção, né? Hein, Daniel? Oi. Mas, já que a Francisca voltou nesse assunto, o que acontece? Gerente, vamos imaginar, Jesus é o gerente. Gerente não gosta de problema. Eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa, na Dona Souza. O que acontece? Quando você tem um problema, você vai levar para o gerente, o que o gerente quer? Negão, não traz o problema, traz a solução. Por quê? Porque o gerente não gosta de ficar reunindo, às vezes reúne porque precisa. Então se você está com um problema, falou, Daniel, faz isso e pronto, ou seja, então, por isso que a gente que é cabeça de bagre não gosta de fazer reunião. Imagina um cara desse, falou, pô, eu vou reunir de novo com esses cabeça de bagre, tá certo, são cabeça de bagre igual eu mesmo. Mas, então, para eles se reunirem e o Emmanuel colocar aqui, é porque foi alguma coisa muito importante. Então, porque raciocinando com a cabecinha pequena nossa, de gerentes de chão de fábrica, você imagina o que é para um cara desse fazer uma reunião. É nesse sentido assim que eu vou um pouquinho mais longe, que, ou seja, alguma coisa que saiu realmente bem fora do esquema. É só elucubração mesmo. Mas sabe o que eu achei interessante na leitura? Que, né, agora o Daniel colocando, né, bem claro, esses dois momentos. Primeiro, da criação do planeta, e o segundo, desse desenvolvimento, né, nesse auxílio no nosso desenvolvimento das almas humanas. E aí, quando ele coloca, nesse último parágrafo, que né, criou a Terra para que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Tá.
as balizas, baliza dentro da matemática, dentro da física, é mais ou menos a direção, né? São as medidas de direcionamento, não é? Do tempo, dentro do tempo e espaço, Daniel, é mais ou menos isso, não é? Você falou e falhou aqui um pouquinho, mas... Tá. Falou. Mas tudo bem, vai lá, continue. Nosso sistema, balizas, tá. E a direção. E aí, eu não entendo que seja uma reuniãozinha assim de dar ordem, sabe, Amaro? Eu acho que é mais de orientar de novo, balizar de novo, sabe? Não a Terra, não o sistema cosmogólico lá, mas a gente, de dar essa direção de amor e redenção. Essa última palavra, qual que é a lição imortal? Eu achei isso importantíssimo. Do evangelho de amor e redenção. Então, porque esses são os elementos de perfeição. Então, assim, eu acho que foi mais um balizamento para a gente continuar dentro do tempo e espaço previsto para a Terra. Para a gente continuar em equilíbrio dentro do sistema universal, tanto da galáxia quanto do mundo. A gente não fazer alguma coisa aí pela nossa paixão, pelas nossas nossa baixa evolução aí, que desvirtuasse toda a criação divina. Então, eu acho que não foi só uma ordem, ele veio realmente redirecionar o caminho, para a gente não perder essas direções aí, essas balísticas aí, esses contornos aí, da proposta de criação. Essas dúvidas, elas são naturais a gente tê-las, porque no primeiro parágrafo já colocou ali que rezam as tradições. Nesse segundo parágrafo, a qual Jesus é um dos membros, ao que nos foi dado saber. Muito então, quer dizer, existe sempre aquele enigma, né, para ser desvendado e que está em cada um a sua condição de decifrar no momento certo. Mas cabe a nós aqui, estudantes, né, instigar isso, colocar isso para a nossa imaginação tenha segmento, tenha solução, tenha visualização. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que é importante, ele está colocando aqui exatamente o que é importante a gente estar buscando uma resposta, né? Buscando um entendimento. Por isso que ele vai colocar aqui agora a ciência de todos os tempos, né? Para a gente ficar bem consciente que nós nunca estivemos sozinhos, sempre tivemos o apoio da espiritualidade. Não é só esse momento da reunião, mas enviaram muitos para a Terra para impulsionar a humanidade. Não foi preciso de reunião sempre, porque já estava sendo feito um trabalho de desenvolvimento. Daniel. Então, vamos lá na leitura da ciência de todos os tempos? Daniel. A Lúcia quer falar. Eu vou só falar uma coisa que eu achei muito importante aqui, que nós, às vezes, não percebemos muito. Quando a segunda dia, a vinda do Senhor à face da terra. Eu imaginei que ele poderia vir ou não. Era a reunião de uma decisão. Eu imaginei isso. Eu acho que o Daniel travou de novo. Eu tinha travado aqui. Lúcia, você falou decisão, mas decisão de que essa segunda reunião era para decidir a vinda do Cristo? É isso que você está falando? Para a face da terra, é o que está escrito aqui, não é? Então, quer dizer, nessa reunião eu acho que houve para decidir em comunhão se ele viria ou não. Lendo o texto ao pé da letra, né? E a segunda se decidia a vinda do Senhor à face da terra. Sim. Não é? Então, eu entendi essa Você matou, viu, Lúcia? Se ele viria ou não, se haveria realmente a necessidade dele vir ou não.
Sobre a lição imortal do Evangelho, né? Ele está, inclusive, isso está escrito aqui, é verdade, Lúcia. Mas aí está falando para a solução de problemas decisivos, né? Então, quer dizer, já era previsto, entendeu? Problemas decisivos. Então, quer dizer, já tinha no plano disso acontecer. Então, era um endosso. Na verdade, ali estava acontecendo um endosso das soluções que estavam tomando. Entendeu, Lúcia? Eu vou, mas vocês aprovam que eu vá? Vocês me ajudam, concordam, sei lá, né? Que eu vá e, né? É isso, mais ou menos, que eu entendi. Né? Sim, claro, está escrito, né, Daniel, aí. A gente só fizemos as nossas elucubrações nessa questão da decisão, né, e da continuidade, mas aqui está escrito também que, inclusive, era para decidir a vida dele no planeta, que posteriormente, né, alguns milhares de anos depois dele. Hoje está difícil com o Daniel. Hoje está ruim. Daniel, você levantou bem, Lúcia, a questão da organização e da direção. Eu acho que respalda isso mesmo, né? Assim, para a gente não desvirtuar, a gente está sendo o tempo todo, mesmo sem a vinda do Cristo aqui, sem precisar dessas reuniões da diretoria, né? A gente está sob a proteção e sob a orientação dos planos divinos, dos planos de Deus. Sobre as regras das leis naturais, né? Porque o que a gente fizer, nós temos as consequências da lei, o que nos ensina, né? Sim. E aí exatamente esse retorno da lei. Para manter essa organização primeira, essas leis, e na reunião eles decidiram, né, pelo que a Lúcia levantou bem, a vinda do Cristo, para nos pôr de novo na direção, né? E aí tem sentido também o que Camaro fala. Se precisou vir de novo, é porque a gente estava desvirtuando um pouco. Então, assim, eu acho que todo mundo tem um pouco de razão. É difícil de compreender a amplitude das coisas, né? Assim, é interessante, Flávio, quando ele fala aqui, né? O Emmanuel fala que trazendo a vinda do Cristo, explicou, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Já sabiam que estava tudo confuso, o povo estava complicando tudo, né? Nós estávamos muito endurecidos na lei, né? da troca, né? Eu pergunto para vocês, num desenvolvimento Oi, tá ouvindo aqui? Hoje está difícil, hein? Para mim. Você está no relento? Você está no relento? Não é ele que está fazendo barulho, não. Daniel, você está perto do seu... Eu vou mudar de lugar. Fica pertinho lá do que eu esqueci o nome. Eu vou mudar. Gente, depois que eu divulgo vídeo, qualquer coisa eu estou esquecendo. Tudo que eu quero falar, eu estou esquecendo. Por isso que a Alberto queria me vender um repetidor. Ontem eu estava tentando lembrar de uma frutinha, eu falava assim, aquela frutinha vermelha, cheia de coisinha, e a Rebeca olhando para mim. Aí a minha neta falou, é morango, vó. Aí a Rebeca, mãe, mas você esqueceu do morango. Isso acontece com todo mundo, Francisca. Não, você não precisa ficar... Eu estou ficando muito velha, amiga. Eu estou toda hora, estou esquecendo das coisas. O Daniel falou que a gente não envelhece. O Daniel falou hoje que a gente não envelhece. Falei mesmo. Envelhece, né? Quem tiver uma internet aí, banda mais larga possível, passa um e-mail lá para um desses membros do conselho aí, quem sabe eles mandam a ata para nós. Aí a gente tira todas essas dúvidas. Bom, agora estou perto do repetidor aqui do negócio, né? Se der certo, bem. Mas vamos lá. Ô, Francisca, recorda aí para mim o que você falou, por favor. Na verdade, a Flávia estava falando e a gente estava dando atenção também, em razão à Lúcia, né? Sobre o que ela levantou, que está escrito aqui, né? E aí eu falei o seguinte, quando ele falou sobre a questão trazendo à família humana a lição imortal
do seu evangelho de amor e redenção. Eu só falei o seguinte, já era sabido que chegou Moisés, né, que nos trouxe a lei, e nós confundimos tudo, precisava, e depois nós mudamos mais naquele negócio de tomar lá da cá, né? A gente, né, fez comigo, eu faço com você, então nós estávamos endurecidos. Leão, né? Mas é porque nós saímos da lei, nós saímos do que estava traçado, então agora... Opa, pois é, mas Jesus precisava trazer a lei de amor e redenção, é isso que eu estou falando, porque nós estávamos ainda muito endurecidos na lei de Leão, né? Quando eu digo tomar lá da cá. Então, eu pensei nisso, né? Eu achei interessante. Acontece um detalhe aí, Fran. Você vê um planeta desse sem problema no desenvolvimento, sempre vai ter problema. Então, quando fala problema problemas decisivos, são situações que a gente passa, né? Eu não digo que problema numa extensão para nós seria uma dificuldade de fazer, mas problema aqui são as situações que se apresentavam. Não que Jesus tivesse dificuldade para lidar com esse desenvolvimento, porque a calma, a tranquilidade, a perfeição de uma alma dessa, nenhum problema o aflige. Nenhum problema poderia dizer assim que é uma dificuldade para ele, para solicitar um apoio maior, um socorro. Então, o que nós podemos ter aqui é a presença desses espíritos celestes para exatamente dar um impulso, sim, à sequência. Então, quando fala decisão, ou seja, decisivos, não significa que Jesus não tá dando conta e que vem os espíritos para resolver para ele. Não é isso. Então, momentos decisivos, problemas decisivos, seria dar o apoio, sim, ao sincronismo que nós temos aí no universo, de todas as situações dessas galáxias, desses sistemas solares. Então, eles estavam sincronizados. Então, o que nós podemos fazer para que isso realmente possa dar continuidade? Então, é uma troca de ideias, simplesmente. Oi. Eu acho que uma coisa que eles provavelmente devem ter decidido, lógico que eu não estava lá, mas, por exemplo, já que nós vamos imaginar o seguinte, vem lá dessa equipe, aí o que eles... nós vamos ter, uma das coisas que nós vamos ter que definir, quem é que vai ficar no lugar de Jesus quando ele estiver encarnado, ou seja, quem é que vai ser o chefe do boteco enquanto ele estiver encarnado. Então, eles devem ter, vamos aproveitar e fazer um turismozinho lá na região, porque quem for trabalhar no lugar dele já está mais familiarizado com o boteco, mais ou menos aí. Por aí, sim. Você vê que... Mas você não pode pôr o nosso planeta num patamar melhorzinho um pouquinho, não? Tem que ser boteco. E foi tão pouco tempo, né? Perto da criação, 33 anos, um instante. Mas só porque para ele encarnar, minha filha, imagina quantos anos ele vai ter que ficar ausente do posto dele. Aí. Ele Será que ele estaria ausente? Lá naquele planetinha. Eu não acredito, não, que ele estivesse ausente. Será que ele estaria ausente porque está vindo da carne? Ele domina a matéria. Ele domina a matéria e domina todo o sistema. Mas, de qualquer forma, vamos botar um substituto. Eu acredito muito mais como aqui foi dado a saber, então eu estou colocando a minha opinião. A minha opinião é que esse momento foi importante para dar impulso mesmo, para dar uma força no sistema sincrônico entre um planeta e outro. Não que Jesus tivesse com falhas. Problemas aqui não é de Jesus, o problema seria da humanidade que se apresentava. Vocês acham que dá tempo para ler mais esse outro? Ô, Daniel, você acha, então, que talvez não precisasse dele vir à Terra, é isso?
Isso é uma decisão que ele teve, porque se tivesse correndo tudo bem, sem os problemas humanos, talvez ele nem precisasse, por inspiração. A gente vai ver aqui na próxima lição, talvez sempre fomos inspirados. Talvez foi aí que Marte até adiantou-se, né? Sim, Marte passou. Exatamente. Mas qual que é a diferença de um planeta te passar e você ficar para trás? Nenhum problema. Por quê? É o ritmo de cada um, né? É o ritmo de cada um. De qualquer forma você vai atingir. Só que você está escolhendo um ritmo mais lento. Caminho mais longo e sofrer mais. Sofrimentos maiores. Né? E sofrimentos maiores. Afinal, está tudo certo, né? É claro que nós temos aí as posições de organização do planeta, de energias, vão mudando e a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento, porque é um corpo celeste que está nos abrigando, que nos possibilita o nosso desenvolvimento. Se você não acompanhar também o esgotamento das energias que tem o planeta, agora mesmo você não teve aproveitando o seu tempo aqui, né? Usando esse orbe. De repente, você vai ser colocado em outro orbe que está em formação, já vem sendo formado, e que você vai durar mais sofrimentos, vai ter mais experiência para aprender. Então, é eu que decido isso, se eu vou para frente, se eu não vou. Então, Deus espera. A gente sabe que Deus sempre espera você, pelo seu livre-arbítrio, decidir. A decisão é nossa na evolução. Eu posso me apressar, eu posso andar mais rápido se eu quiser, e sofrer menos, e trabalhar mais rápido. Mas a gente está no mesmo tempo de Deus. Aí é onde entra aquela oficina nossa, né, para tentar entender essa relação de tempo. Senão a gente desespera. Nossa, Jesus era, antes da galáxia, ele já estava existindo em outros lugares. Isso é tempo demais. Eu vou ter que passar esse tempo todinho, né? Então, a gente desespera se a gente não tiver uma visão. Eu estou longe demais. Mas o tempo não existe. Então, essa questão a gente vai discutir muito ainda, né? Vamos lá na leitura, que a gente finaliza com a leitura, e se tiver alguma coisa para... Porque aqui está tranquila essa próxima. Lê para nós aí, Amaro. Está na agulha. A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Lembrando-nos, porém, mais detidamente de quando souberam receber a intuição da realidade nas perquirições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Olha aí, Jesus não veio sozinho,
Então, ele sempre teve, não só ele veio encarnado, mas teve vários espíritos em condições que sempre no tempo da humanidade tiveram conosco aqui. Eu falei lá nos estudos da Gênesis, lá, né, que a matemática ela não é coisa da Terra. A matemática veio por extraterrestres, né? Ou seja, espíritos que trouxeram para nós as teorias da física da matemática. Isso não foi invenção humana dos homens, não foi uma descoberta através de espíritos em altas condições que trouxeram esse conhecimento do universo para cá. Então, nós não estamos sozinhos. Sempre tivemos apoio da espiritualidade. Então, como esses espíritos vieram, Jesus também encarnou uma vez para trazer na questão moral. Então, foi exatamente o apoio moral. Com certeza, esses espíritos que vieram pela ciência a trazer as informações, a aglutinar os conhecimentos terrenos, também tiveram apoios também dessas entidades superiores. Quem é que estava apto para vir aqui? Tanto é que Jesus, nas reuniões com o pessoal, né, de capela, trouxe para cá os espíritos para impulsionar, para resolver o problema dele, do orgulho, e para impulsionar também a Terra. Então, há uma comunicação entre esses espíritos celestes. O que nós podemos fazer? Tem alguma situação que pode ser aproveitada num planeta, no outro? Então, há um entendimento dessa equipe universal. Então, por isso que é importante a gente estar vendo aqui essa proximidade de Jesus com essa equipe, né? Porque senão, para que está falando dessa equipe? Não, para dar sincronismo do sistema, de todos os sistemas solares, das galáxias, né? Que anda numa evolução conjunta. Uns menos, outros mais atrasados, em desenvolvimento, nós não estamos preocupados, eles não estão preocupados só com a Terra. Jesus não está preocupado só com a Terra, preocupado com todo o sistema que ele participa. Nós somos apenas uma casinha no meio de uma comunidade inteira. Então, essa equipe ela funciona junto. Mas cada um comunica nas proximidades, aqui está falando nas proximidades da Terra. Isso não significa que eles não estão em constante comunicação. Com certeza, Jesus está integrado com esses espíritos constantemente, porque distância para eles não é problema. A mente está ligada nessas vibrações superiores. Imagine com Deus, com o Ser Supremo. Então, nós estamos falando de coisa grande aqui, de situações. Nós não estamos falando do boteco, como diz o Amaro aqui, das nossas vidas. Nós estamos falando de coisas amplas. Esse último... Então, vocês veem que sempre esses espíritos foram inspirados por Deus, pela espiritualidade maior, né, de trazer a mensagem certa, como nós estamos também sendo inspirados constantemente. A gente poderia ter resolvido a nossa vida por inspiração, porque isso não falta para nós. Mas a gente está tão seco ainda na mente, ainda tão amarrado, que a gente tem que ter a presença, o presencial, né? A gente precisa disso. A encarnação nos traz isso. A presença humana, a conversa, a troca do verbo, das palavras, agressividade ou não, a gente está junto ali aprendendo na Terra. Por isso que é importante encarnar, é importante estar junto. Robson, não podemos viver. Meu quarto aí que eu vou limpar, viu? Você vai limpar seu quarto? Eu não vi que estava aberto aqui. Daniel, a gente já terminou, né? Mas você fez uma pergunta que nós não vamos responder agora, mas refaz ela no domingo que vem, que é sobre as condições físicas do planeta, se espíritos encarnados em planetas que não têm as condições
de uma natureza bonita, né, que é a nossa, exuberante, que se eles são inferiores a nós, eu tenho várias argumentações para isso aqui, holocubações, né? Mas, assim, acho interessante você repetir isso a semana que vem, porque a gente terminou mudando muito o assunto e você travando o tempo inteiro, aí não deu para a gente responder, mas eu acho que é um assunto importante a gente colocar isso, porque às vezes a gente acha que nós somos os privilegiados, porque o povo vai, né, os astronautas vão em outros planetas e não vê a exuberância, né? Nossa, aqui, olhando nos grandes telescópios, eu acho interessante a gente fazer essa discussão. A gente deixa isso para a próxima, né? Sim, a gente pode discutir, sim. Esses dias eu estava olhando, como estou olhando aqui a natureza, né, que é bela, né? Assim, muito, muito. Eu vejo cada partícula da natureza como uma coisa belíssima. A Terra é bonita, a Terra é perfeita, a Terra é magnífica. Eu vejo Deus conversando com a gente o tempo inteiro. Cada passarinho que para aqui, cada bichinho que chega, é Deus comunicando com a gente. Mas elaboração inteligente, né? Agora, a gente está em desvantagem para quem está num planeta mais aéreo. Marte, por exemplo, Marte a gravidade deles é menor que a Terra. Então, quanto menor o planeta, menor a gravidade. Então, o sistema muda um pouco da composição planetária. Então, por que essas diferenças? Por que eu não vivi em Marte e vim para a Terra? Será que eu fui injustiçado não ter tanta dificuldade de locomoção, por exemplo, eu ser terráqueo, a gravidade maior, entende? Então, tudo isso a gente tem até na Maria João de Deus, né? Carta de uma Morta, a gente está até pensando em fazer o estudo daquele livro, que é magnífico, né? Ninguém ainda fez dele e ali você pode voar, viu, Amara? Ali aí você pode falar muita coisa ali dentro. Pode Daniela. Mas endossado pela Maria João de Deus, aí você não é mentiroso. Olha lá o livro, entendeu? Daniela. Isso aí. Aí a gente pode falar dele, aí a gente não é mentiroso. Se eu estou, ela está muito mais. Então é importante a gente, às vezes, estar levando isso aí a público, né? Discutindo isso, que eu acho que é fantástico. Então nosso tempo já foi, né? A gente fez a semana que vem. Filósofo, a vida é bela, nós é que tetequela. Boa semana a vocês. Hoje o Amaro está inspirado. Obrigado, Lúcia, Amaro, Rosana, Toninho, Paulo. Valquíria, cadê a lindinha? Flávia, Fran, Leila, Guilherme, Carol, Laércio, Célia, Leusa. Gente, obrigada. Valquíria, Renata, Jaque, Inês, todo mundo que está aí. Se eu não falei alguém, me perdoe. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Cadê a minha menininha, Valquíria? Abraço, gente. Está aqui fazendo arte aqui. Obrigado a Um vocês beijinho também. nela, um beijo. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Até a próxima semana aí, gente. Bem, obrigado.